Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou corrigindo agora os exercícios de vocês, né? Que vocês fizeram os vídeos. E tem algumas questões aí que eu acho interessante eu faço uma intervenção. Basicamente eu resolvi escolher esse exercício aqui, que é o problema suplementar, acho que é o 2, problema suplementar 1, tá? E ele é muito legal, eu acho que de todos os exercícios de hidrostática eu adoro essa sequência aqui do 1, A, B, e esse aqui eu adoro o 2, tá? Só para vocês saberem. Eu acho muito interessante esses vídeos, esses exercícios aqui. Eu gostaria que vocês se preocupassem em perceber como eles são parecidos. E eles são parecidos com o experimento que eu fiz para vocês lá, com aquele vídeo do experimento que eu fiz para vocês. O que acontece aqui, gente? Ele coloca aqui um tubo, é um vaso comunicante, esse tubo, sim, e ele coloca dois líquidos. Ele coloca um líquido com uma densidade ρ1 e ele coloca um líquido com uma densidade ρ2. E esses dois líquidos não se misturam. Eu queria chamar a atenção de vocês que é o seguinte, notem que a parte superior desse líquido aqui está submetido à pressão atmosférica. E essa parte aqui também está submetida à pressão atmosférica desse segundo líquido aqui, 2. O que acontece aqui? Apesar de estar azulzinho aqui, não é o mesmo líquido que está aqui, ok? Isso aqui é simplesmente o vidro do tubo. Ele está representando o vidro do tubo. Então aqui está aberto. Eu tenho esse líquido virado submetido à pressão atmosférica, contato direto com a atmosfera, e esse líquido 2 nessa superfície também em contato direto com a atmosfera. Ok? Então, aqui parece que esses dois níveis estão na mesma altura. Não. O que ele fez é um tubo de vidro, dessa forma, colocou aqui um líquido B, esse líquido 2 aqui, desculpe, colocou um líquido 2, e depois ele veio virando aqui nesse lado um líquido 1. Até que momento? Até que esse líquido 1 aqui chegou na extremidade, no superior. Então é por isso que ele está na mesma altura, porque o tubo é o limite do tubo ali, tá? Senão vazaria. E aí eu vou resolver com vocês o que ele está pedindo lá, tá? O que nós vemos aqui, gente? O que nós temos aqui de importante? Então, nós sabemos que aqui não tem nada a ver a história da altura dos líquidos, tá? Não estão na mesma altura os líquidos. O líquido 1 está nessa altura aqui e o líquido 2 está nessa altura. O importante aqui é escolher dentro dos líquidos uma região, dois pontos que estejam submetidos à mesma pressão. Eu poderia escolher um ponto aqui e um ponto aqui, ó. Se eles estão no mesmo nível, eles estariam à mesma pressão. Por que eu não escolho um ponto aqui? Porque esse ponto aqui eu tenho que considerar a pressão dada pelo líquido 2 mais a pressão dada pelo líquido 1. Então, o que ele faz já para ajudar vocês? Ele escolhe um ponto na interface do líquido 1, 2. Escolhendo esse ponto na interface do líquido 1, 2, ele traça uma linha horizontal e pega um ponto P aqui. O que ele sabe aqui? O que eu tenho de garantia aqui? A pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B. Ok? Pressão no ponto A maiúsculo tem que ser igual à pressão no ponto B maiúsculo. Esse Azinho aqui é atmosférica. Ok? Bom, feito isso. Outra coisa que nós observamos aqui, é claro, aqui, ó. H1 é diferente de H2. São alturas diferentes aqui. Eu vejo isso. Tá? Não tem como dizer diferente. Então, o que eu vendo para esse... Como que eu vou resolver isso aqui? Bom, eu estou dizendo que se vocês estão me confirmando que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, isso é a física da coisa, não tem como mudar. Né? Aí agora sim, eu quero saber quanto vale a pressão em A e quanto vale a pressão em B. Tendo isso, eu jogo aqui. Então vamos trabalhar com os conceitos corretos. O exercício que foi resolvido para o colega de vocês, ele tem, mas ele dá uma confundida em algumas coisas. Então deixar bem claro isso. Tá? Qual que é a pressão no ponto A? Vamos olhar primeiro a pressão no ponto A. A pressão no ponto A, o que tem em cima do ponto A? Eu tenho pressão atmosférica mais a pressão dada pelo líquido 1. Pressão dada pelo líquido 1. No ponto B, eu tenho o quê? Pressão atmosférica mais a pressão dada pelo líquido 2.
Arrumando isso aqui, pressão em A mais pressão dada em líquido 1. Lá daí nós vamos para o Stevin, gente. Eu também vi que nos vídeos há uma confusão aí, muitas vezes todo mundo está falando em Pascal, todo mundo fala em Pascal. Não, a gente fala no Stevin. Quem disse que é ρGH foi o Stevin, que a pressão aqui é ρGH. Rho vezes G vezes H. Quem? Rho1, G é a mesma H1. Quem aqui no 2, no B? Pressão atmosférica mais ρGH. Dando nomes, ρ2, G é o mesmo H2. Ok? Então, agora eu posso igualar essas duas equações aqui, ó, com aquela. Pressão em A igual a pressão em B. Então, vai ficar PA minúsculo, pressão atmosférica, mais 1GH1 igual a pressão atmosférica mais ρ2GH2. ρ2. Correto? Não vou entrar nos detalhes matemáticos, aí vocês vão ter que correr atrás para saber por quê. Corto PA com PA, corto G com G, vai ficar ρ1H1 igual a ρ2H2. Vocês vão dizer assim para mim, ah, professor, mas lá no vídeo chegou no mesmo resultado. Chegou no mesmo porque o enunciado diz para você que você tem que chegar nesse resultado. Correto? Você não pode chegar em outro, você tem que chegar nesse resultado. Mas notem que existem algumas confusões aí, algumas diferenças que são importantes de serem observadas. Ok, gente? Eu vou mandar para vocês isso e, na medida do possível, eu mando mais.